O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Habemos papam. Mas o que isso muda na vida das pessoas que justifique toda essa aclamação? Deus não aceita a idolatria e a igreja foi fundada para gerar a salvação de vidas através da pregação do Evangelho. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem pela fé em Jesus, somente em Jesus, e são salvos pela graça do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor, que nos lavou e nos justificou pelo sangue de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te impulsione para o caminho da salvação eterna, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, o mundo está desmoronando. Muitas coisas más acontecendo simultaneamente. Guerras tarifárias, enfrentamentos militares, guerras entre facções criminosas, violência desmedida e atos de terrorismo. São guerras e rumores de guerras. A Rússia continua a bombardear a população civil da Ucrânia. O Estado de Israel prossegue na sua incursão na faixa de Gaza, tentando recuperar os seus cidadãos sequestrados pelos terroristas do Hamas há 1 ano e meio atrás, para então destruir aquela facção
terrorista que vive escondida no subsolo como ratos. A China ameaça Taiwan com exercícios militares cada vez mais ousados, insinuando um ataque a qualquer momento para tentar tomar aquele território que eles reivindicam como sendo seus. A Índia e o Paquistão estão em combate militar por causa da região da Caxemira e o mundo temendo uma guerra nuclear. Os Estados Unidos ameaçando anexar o Canadá, o Canal do Panamá e a Groenlândia, ainda que com o uso da força militar. No Brasil, mais um golpe covarde no bolso da população, dessa vez diretamente aos aposentados, os mais necessitados, muitos deles incapazes, que se equilibram para sobreviver caminhando sobre a corda bamba, com um salário de miséria, após haverem trabalhado duro por décadas e décadas a fio, contribuindo compulsoriamente para a previdência do governo. Muitos ficaram privados até mesmo da compra dos medicamentos de que necessitam para sobreviver. Estamos falando do que você já sabe, da vergonha, do escândalo do INSS. Os responsáveis por isso são pessoas da pior espécie, como eu afirmei na minha ação. Sim, eu fui uma das vítimas desses discípulos de Satanás, que, assim como o pai deles, vieram para roubar, matar e destruir. Mas eu não hesitei. No segundo mês de desconto, eu já entrei na justiça. Eu mesmo fiz a ação e ganhei a causa. O governo recorreu. Eu ganhei de novo na segunda instância por unanimidade. Há meses eu espero pela devolução do que me foi roubado e o pagamento da indenização fixada. E o governo está esperneando para não pagar. Mas essas são coisas que ninguém comenta. As pessoas não deveriam se contentar apenas com a devolução do que lhes foi tomado. Todos os milhões de aposentados lesados deveriam pleitear na justiça também uma indenização pelos danos sofridos, conforme estabelece a Constituição. Mas, a despeito de tudo o que está acontecendo no nosso país e ao redor do mundo, nos últimos dias, os holofotes de todas as nações se voltaram para Roma. E tudo o que se tem ouvido ultimamente é papa, papado, conclave, fumaça preta e fumaça branca. Se ligamos a televisão para saber o que está acontecendo no mundo, não conseguimos. Todos os canais de televisão estão transmitindo o mesmo. O sepultamento do Papa, a eleição do novo Papa, a posse do novo Papa. É como se o mundo tivesse parado no tempo,
se todos os problemas tivessem sido congelados. E é como se a idolatria fosse capaz de resolver os problemas das pessoas ou mesmo de salvar alguém. Muitas pessoas viajaram para Roma e permaneceram em pé diante da capela, debaixo do sol, esperando pelas fumaças para aplaudir, pular e dançar, para celebrar o novo Papa eleito, como se ele fosse o salvador da humanidade, ou pelo menos o salvador dos fiéis da Igreja Católica. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, um dos ícones turísticos da cidade, reverencia ao novo Papa. E ninguém precisa ser profeta para prever que logo irá se iniciar a mobilização de todos os chefes de Estado, que deixarão em casa, para trás, todos os problemas das suas nações e sairão em direção ao Vaticano. Um a um, eles irão para se encurvar diante do Papa e para beijar a mão do seu ídolo, que eles codenominam o Santo Padre. O Santo Padre, um ser que até ontem não era santo, mas hoje eleito, para eles virou santo e digno de adoração. Tudo isso me entristece, porque aquela multidão, sem conhecimento de Deus e sem visão espiritual, vive como ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor, agarradas a qualquer ilusão como forma de sobreviver. Mas será que quando Jesus voltar em glória, com todos os anjos ao seu redor, para salvar e para condenar, ele será tão aclamado assim? Habemus Papam. Espere. Eles têm um Papa. Eu não tenho. Eu tenho a Jesus. E é o que me basta. Eu não preciso e nem quero saber de Papa. O meu negócio é com Jesus. Somente com Jesus. Mas, diante de uma recepção tão calorosa do novo líder da Igreja Católica, surge uma pergunta que não pode se calar. Habemus Papam. Mas habemos também salvação? As pessoas festejam como se tivessem conseguido o mais importante que um ser humano pode almejar nesta vida, que é a vida eterna. E será que o novo Papa pode salvar alguém? Será que ele pode contribuir efetivamente com uma melhora da qualidade de vida das pessoas? A igreja foi criada por Jesus para cumprir com uma importante missão social e espiritual, de divulgar as boas novas de Jesus, as verdades de Deus, o evangelho da salvação para todos os povos. Mas ocorre que a Igreja Católica
desistiu das escrituras sagradas para adotar a política. E política não salva a ninguém. Jamais vimos um papa, um bispo ou mesmo um padre com a Bíblia na mão ensinando a palavra de Deus. Eles se limitam, quando muito, a um ou outro salmo que lhes convém. E você crê que o novo Papa vai pregar sobre a Bíblia? Vai cumprir com o propósito da igreja? Eu não creio. O dia em que a Igreja Católica decidir ensinar a palavra de Deus e as pessoas adquirirem a consciência da verdade, pouquíssimos são os que permanecerão na Igreja Católica. Quem for de Deus vai sair. Será como foi na época de Martinho Lutero, quando foi fundada a Igreja Protestante, a Igreja Reformista, a Igreja hoje denominada Evangélica. Martinho Lutero, um monge alemão do século XVI, apresentou, meus irmãos, 95 teses, demonstrando que a Igreja Romana não estava seguindo os preceitos bíblicos. Mas a Igreja Católica não aceitou se reformar para cumprir com as ordens de Deus. Preferiu continuar na rebeldia e isso gerou dissidência. E foi o início da Igreja Protestante. Tudo isso, meus irmãos, está descrito em livros históricos e também em matérias específicas na internet para quem quiser consultar. Se interesse pela verdade, permaneça na palavra de Deus, saia do engano, viva a verdade. Faça como eu e tantos outros já fizemos. As coisas de Deus precisam ser tratadas com muita seriedade. Marcos 13, 7. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Toda essa mobilização em torno da escolha e da posse do novo líder da Igreja Romana corresponde a atos severamente condenados pelo Senhor, porque são atos que revelam a idolatria. E como acabamos de apresentar, a palavra de Deus nos adverte de que os idólatras não serão salvos. Caso você não saiba, fique sabendo que idolatria é tudo o que as pessoas interpõem entre Deus e elas. Tudo o que as pessoas veneram e adoram e a quem elas recorrem ou agradecem no lugar de Deus. Deus não é burocrático e não aceita a idolatria. Porque só Ele, só Deus livra, só Ele cura e só Ele salva. E Ele está ao alcance de qualquer um que o busque de coração. Todos devemos, sim, reverenciar ao nosso Criador pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Tudo o que existe foi feito por Ele. Infelizmente, a Igreja Católica se especializou na idolatria. Basta ver a quantidade de imagens que existe dentro das suas portas, em uma flagrante oposição à palavra de Deus. O Senhor deu a Moisés, dentro dos 10 mandamentos, como apresentaremos na sequência, a proibição à adoração a imagens. A adoração de imagens. E mais adiante vamos explicar o porquê. A Igreja Católica cria santos, canoniza pessoas para serem adoradas como santos. E tudo isso é idolatria. Todos esses santos são ídolos. Deus nos afirma na sua palavra que somente Ele é santo. Ninguém foi criado pelo Papa e ninguém será salvo pelo Papa, nem por homem algum. O único que tem poder para salvar é Jesus, mas Ele tem também poder para condenar. Todos fomos criados por Deus, mas as pessoas desprezam a Deus para idolatrar ao homem, como se o homem fosse Deus. Trocam a verdade que eles não veem pela mentira que eles veem. Isso é falta de fé. Eu também já fui da Igreja Católica, como muitos, por influência da família, que não tendo conhecimento, seguia a tradição do mundo. Mas chegou um dia, eu me libertei. E como uma grande parte da população não conhece a palavra de Deus, não se liberta e segue envolvida com os enganos do catolicismo.
Mas o desconhecimento não é desculpa e nem mesmo atenuante para as sanções de Deus e tampouco para a sentença final. Todos devemos buscar o conhecimento da verdade. Os que são de Deus, mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, se convertem e se voltam para Deus, deixando para trás a mentira e a idolatria, e são perdoados pelo nosso Deus de misericórdia. Todos temos uma vida inteira para buscar a verdade. E quem não se interessa pela verdade, paciência, não é de Deus e não será salvo. Não existe outra vida na terra para passarmos a limpo esta vida. É aqui, nesta vida, que nós geramos os elementos para Deus decidir os nossos futuros. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Êxodo 20, 13. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Deus deixa claro nesse trecho, meus irmãos, que os que vivem na idolatria, que deixam Deus de lado, odeiam a Deus, não amam a Deus, odeiam ao Senhor. Essa é a forma como ele vê os idólatras. Levítico 19, 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Apocalipse 15, 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Louvado seja o Senhor, que na hora certa irá manifestar o seu juízo sobre todo ser vivente. No trecho inicial que apresentamos, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, em que Paulo nos fala sobre a salvação eterna, temos no versículo 9, Paulo nos alertando de que os injustos não serão salvos, não vão herdar o reino de Deus. E Paulo detalha quem são os injustos.
Os devassos, que são as pessoas com comportamento imoral, contrário aos bons costumes e contrário às leis de Deus. São também os idólatras, os que adoram a pessoas, objetos ou imagens como se fossem deuses, justamente como faz a Igreja Católica. São os adúlteros, aqueles que são infiéis no seu casamento e desonram ao seu compromisso. São ainda os efeminados, os chamados pessoas homoafetivas, que se atraem por pessoas do mesmo sexo, tanto homens quanto mulheres. E são ainda os sodomitas, pessoas que se dedicam à sodomia, a práticas sexuais estranhas, contrárias à natureza criada por Deus. A mídia tem divulgado nos últimos anos ocorrências que demonstram a incidência de alguns desses pecados dentro da Igreja Católica. Mas, sem o conhecimento bíblico, os católicos não conhecem o alerta de Deus. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. No versículo 10, Paulo prossegue no seu detalhamento acerca dos injustos que, pela palavra de Deus, não serão aceitos no céu. São os ladrões, pessoas que decidem se apropriar do que não lhes pertence. Esses não entrarão no céu, é o que diz o Senhor. São os avarentos, pessoas que ajuntam para si e não repartem com os irmãos, porque são pessoas desprovidas de amor ao próximo. São os chamados mão fechada. Esses também não entrarão no céu. São os bêbados, pessoas chegadas ao álcool ou às drogas. Todos os vícios são âncoras da carne. Deus adverte de que os viciados também não serão salvos. São também os maldicentes, pessoas que falam mal dos outros, que difamam e espalham notícias falsas para prejudicar a outros. Deus nos afirma que não terá os fofoqueiros no céu ao seu lado. E ainda os roubadores, aqueles que roubam tanto a pessoas quanto a Deus. O Senhor os alerta de que não irá recebê-los no céu. 1 Coríntios 6, 10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. No versículo 11, que encerra o nosso trecho inicial, Paulo faz uma ressalva importante
Ele diz que todos nós já pertencemos, em algum momento, a algumas dessas categorias de pecadores, quando vivíamos no mundo. Mas, depois que fomos lavados pelo sangue de Jesus, fomos santificados e justificados pelo Espírito Santo de Deus. Isso nos permite tirar duas conclusões. A primeira é que nós que somos convertidos a Jesus e justificados, não podemos nos comportar como os injustos. Isso pertence ao nosso passado. O que passou, passou. Nós somos novas pessoas, novas criaturas. E a segunda conclusão é a de que quem ainda vive no mundo preso a esses comportamentos reprovados pode se voltar para Jesus e orar pela sua conversão e abandonar tudo o que não agrada a Deus. Mas precisa fazer isso agora. Jesus chega a qualquer momento e então não haverá mais tempo para mudança. 1 de Coríntios 6, 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Só Jesus poderia fazer essa obra, uma obra tão intensa, uma obra tão imensa. Só Jesus. Portanto, é a Ele a quem temos que reverenciar. A despeito de toda a aclamação popular, o novo Papa, como eles chamam, tem grandes desafios pela frente. Vejamos se ele se dispõe a enfrentá-los. O celibato, que é a proibição do casamento aos padres e bispos da Igreja Católica, é uma afronta à natureza humana e à palavra de Deus. Do Deus que nos afirma que não é bom que o homem esteja só. Deus não criou a mulher, a ajudadora idônea do homem, para que ela também viva só. Deus criou Eva e a trouxe a Adão. A Igreja Romana tem mantido a tradição do celibato por décadas seguidas, como uma forma de proteger os tesouros de Roma de terem que ser compartilhados com possíveis herdeiros de padres e bispos após as suas mortes. Que fique claro que a Igreja Romana valoriza mais o fato de ajuntar tesouros na terra do que o amor ao próximo e o bem-estar e a natureza dos seus líderes. E ela aceita conviver com todos os escândalos de pedofilia e homossexualismo dentro da igreja. Dentro da igreja que deveria ser a casa de Deus.
padres e bispos abusam da inocência de crianças incapazes de reagir. E tudo o que temos visto da parte da Igreja Romana são pedidos de desculpas de papas, são pedidos vazios. Nenhuma indenização às pessoas afetadas, nenhuma punição dos responsáveis e nenhuma intenção de resolver o problema. Se conhecesse a Deus, ao Deus verdadeiro, e confiasse nele, a Igreja Romana teria a sua segurança em Deus, e não no dinheiro, e não nos seus tesouros. E o fim do celibato, até agora, ninguém determinou. Vejamos se o novo Papa tem a intenção de corrigir o problema e a coragem de enfrentar a cúria romana e a liderança na Igreja para romper com essa diabólica tradição centenária. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Mateus 6:19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Outro desafio para ser resolvido na Igreja Católica é a idolatria. Além de Maria, de Jorge e dos outros milhares de santos que são adorados pelos católicos, o povo venera também o Papa. Deus sempre se posicionou contra a idolatria. E o profeta Isaías, profeticamente, ainda no Antigo Testamento, ou seja, antes mesmo da fundação da Igreja, se pronunciou com relação ao fato de as pessoas saírem pelas ruas em procissão atrás de uma imagem feita por um artesão. Uma imagem construída pelo homem. Uma imagem que não fala, que não ouve e que não tem poder para salvar. É evidente que Deus está falando através do seu profeta na Igreja Católica. Mas você pode estar pensando assim: mas por que razão Deus reprova tanto a idolatria?
no trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que apresentaremos na sequência, o apóstolo nos deixa claro que por trás de cada ídolo existe pelo menos um demônio. Então, a pessoa que adora uma imagem, um objeto, um santo ou uma outra pessoa no lugar de Deus, mesmo sem saber, está adorando aos demônios. E isso é extremamente grave. A rejeição de Deus com relação aos ídolos visa apenas nos proteger do perigo do inferno. Não podemos beber o cálice de Deus e o cálice dos demônios. No Salmo 115, no trecho que também apresentaremos na sequência, Deus nos adverte quanto ao hábito de confiar em imagens e cultuar e adorar imagens feitas pelas mãos dos homens. Imagens que não têm vida. E Deus lança uma maldição a todos os que insistem em adotar essa prática. Que se tornem como as suas imagens, sem vida. Isaías 45, 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura, não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Salmo 115, 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Habemus papam. Mas nada muda, não habemos salvação. Temos ainda que retirar as mentiras de dentro da Igreja Romana. Purgatório. A proibição de comer carne na Quaresma.
a santidade do Papa. Tudo isso é desmentido pela palavra de Deus. A Igreja Católica se tornou um barco naufragado. Não entre nele. E se você já está nele, se apresse em sair o quanto antes, porque pela palavra de Deus não existe salvação para os que estão na Igreja Católica. É Deus quem diz. No livro de Apocalipse, a Igreja Romana, Católica Romana, é tratada como a grande prostituta, a mãe das prostitutas, aquela diante de quem todos os governantes se curvaram. E por que se prostituiu? Por causa das riquezas. Ela deixou a doutrina de Deus e adotou a doutrina dos demônios. A Igreja Católica se vendeu aos demônios. Não é mais uma igreja de Deus, não é a casa de Deus. E Deus fala ao seu povo que ainda se encontra na doutrina católica. Ouçam a voz de Deus. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes das suas pragas. Apocalipse 17, 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 18, 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Habemos salvação eterna? A resposta para a Igreja Católica, para os papas, bispos, padres
e para os seus seguidores, segundo a palavra de Deus, é não. Não há salvação. Deus está dizendo: sai dela, povo meu. E eu digo: sai dela, povo de Deus. De que nos serve o habemus papam sem a vida eterna? Entra papa e sai papa, mas nada muda. Os escândalos, sim, se multiplicam de tempos em tempos. E se Deus, que vê muito mais além do que qualquer um de nós, está convocando o seu povo para sair dela, é porque ela não vai mudar mesmo. Saiam, irmãos. O habemus salvação eterna é o propósito primordial da igreja que Jesus criou. Sem salvação, não tem sentido Papa e não tem sentido igreja. Esta vida passa muito rápido, meus irmãos. Logo estaremos diante do trono do Senhor, prestando conta dos nossos atos. A Igreja Católica não fala em salvação e nem poderia. Seria uma contradição pregar a salvação sem ser salva. A doutrina e a cultura católica estão distantes da palavra de Deus. E as pessoas não consideram que um dia, quando menos esperamos, a morte chega. E depois da morte vem o julgamento final. E é aí onde Deus irá considerar se cumprimos ou não com a vontade dele. Purgatório não existe. É outra mentira que virou tradição dentro da Igreja Católica e que está em desacordo com a palavra de Deus, que nos diz como estamos apresentando aqui abaixo, que morremos uma vez e vamos direto para o julgamento. Meus amados, é um voo sem escalas. O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz é uma prova disso. Porque, como ele se arrependeu e reconheceu a Jesus como Deus, Jesus lhe disse que naquele mesmo dia eles estariam juntos no paraíso. As pessoas se esquecem ainda de que, independentemente da morte chegar, é certo que Jesus chega a qualquer momento, de surpresa, de forma inesperada, para julgar a todos pelos seus atos praticados. É uma decisão sábia andarmos pelos caminhos do Senhor. Jesus nos deixou dito, e está escrito, que quem não se converter e não for como uma criança, não se salva. A hora de se converter é agora. Não dá para esperar mais. E para ser como uma criança, é preciso estar distante de toda mentira e engano. É preciso sermos
puros e inocentes como uma criança. Mas atenção, meus irmãos, cuidado, não podemos ser ingênuos. Não é isso que Deus deseja da nossa parte. Quando Jesus chegar, o tempo regulamentar e a prorrogação estarão esgotados. Atitudes e comportamentos serão congelados. É preciso mudar e se converter agora. Agora é a hora. Esclarecemos que esta mensagem não é uma perseguição à Igreja Católica, absolutamente. É um alerta e um chamado a todos os que se interessam pela verdade e pela salvação eterna de Deus, para que conheçam a verdade e se libertem do engano, para que sejam salvos de verdade. Basta de mentirinhas. Nós temos que ser como crianças, mas não nesse aspecto. Nós já não somos mais crianças. Esta é uma mensagem de Deus. E somente os que são de Deus, predestinados por Ele, para serem dele para sempre, irão recebê-la. Recebam esta mensagem, todos os que são de Deus, no nome de Jesus. Você que é de Jesus e que ama a Jesus, demonstre agora para o mundo espiritual que você é propriedade exclusiva do Senhor. Diga comigo, sem medo, com fé, em alta e viva voz: glória a Deus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Feliz ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo também aqui embaixo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou aqui abaixo na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 450 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escolhendo a verdade, vivendo a verdade, honrando e adorando
somente o único Deus verdadeiro, Jesus.